No último dia 28 de junho de 2020, o presidente da República, Jair Bolsonaro, inaugurou o último trecho das obras de transposição do Rio São Francisco. No entanto, a ideia de transpor as águas deste rio remonta desde a década de 1840, ainda durante o Império do Brasil. Depois de 2 anos de seca, o intendente da comarca do Crato, Marcos Antônio Macedo, propôs o início de uma obra para trazer as águas do Rio São Francisco, saindo da cidade de Cabrobó até o seu estado, para abastecer o Rio Salgado e Jaguaribe, os principais do estado do Ceará. Um projeto foi idealizado em 1847, mas por falta de recursos isso não foi realizado. 30 anos se passaram sem que o imperador do Brasil, Dom Pedro II, tivesse conhecimento desse ambicioso projeto. Porém, a partir de 1877, houve uma grande estiagem no Nordeste e a província do Ceará foi uma das mais afetadas. Cerca de 10% da sua população foi dizimada por esta seca. Mesmo assim, o projeto não foi adiante, porque estudos feitos pelo Barão de Copanema mostrou que não havia na época recursos técnicos para transpor as águas do rio pela Chapada do Araripe, que fica na divisa do estado do Ceará, Piauí e Pernambuco. Nos últimos 12 anos do reinado do imperador Dom Pedro II, nada foi feito, pois o parlamento brasileiro sempre estava barrando esse projeto. Segundo eles, era um projeto faraônico e não havia recursos para tanto. O imperador do Brasil, motivado no interesse de fazer este projeto, chegou a vender algumas joias do império, assim como vender obras de artes, a fim de angariar fundos para começar esta obra. Mas nada foi feito. Nos últimos anos do Império do Brasil, a única coisa que foi realizado foi o projeto de construção de barragens e açudes no Nordeste, que só foram realmente realizadas no início do período republicano aqui no Brasil. Ao longo do período republicano, a transposição do Rio São Francisco como uma solução para aumentar a capacidade de abastecimento nessas regiões do Nordeste foi sempre colocada, nos governos Getúlio Vargas, João Batista e Itamar Franco. Mas no governo de FHC foi assinado um documento chamado Compromisso pela Vida do Rio São Francisco, onde seria construído os canais e haveria também uma espécie de revitalização do Rio São Francisco, assim como trazer águas do Rio Tocantins para o São Francisco. No entanto, nada disso foi iniciado, mas mesmo assim foi criado o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Nos primeiros anos do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi contratado empresas a fim de continuarem os estudos e também conseguir o licenciamento junto ao IBAMA para o início deste projeto. Todo esse projeto foi colocado a cargo do ministro Ciro Gomes, um grande defensor do projeto, e junto a Lula são considerados os grandes realizadores da obra. A obra em si só teve início no ano de 2007 e a proposta para a entrega seria de 2012, o que não aconteceu. Então, depois de 13 anos, a obra finalmente foi concluída, assim como eu disse, com a inauguração do Eixo Norte pelo presidente Jair Bolsonaro. Este é o canal Dom Newton Inácio e hoje nós vamos falar sobre a transposição e a chegada das águas do Rio São Francisco aqui no Cariri, mais especificamente na cidade de Jati. Para o deslocamento das águas do Rio São Francisco, o governo federal fez um empreendimento sob responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional. Foi construído mais de 700 quilômetros de canais de concreto em 2 grandes eixos, norte e leste, ao longo do território de 4 estados, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Ao longo do caminho, o projeto previu a construção de 9 estações de bombeamento de água, ao qual nas imagens você vê uma localizada no município de Jati, no sul aqui do estado do Ceará. Com previsão de beneficiar 12 milhões de pessoas, o projeto prevê a captação de apenas 1,4% da vazão total do Rio São Francisco, que é
de 1.850.000 metros cúbicos por segundo. No vídeo, você vê imagens do eixo norte, que constitui um percurso de aproximadamente 400 quilômetros com ponto de captação de águas próximo à cidade de Cabrobó, no Pernambuco. Aqui no Ceará, as águas serão transportadas aos rios Salgado e Jaguaribe e até os reservatórios Atalho e Castanhão, aqui no nosso Ceará. O eixo leste possui uma extensão de aproximadamente 220 quilômetros e a captação da água é na barragem de Itaparica, no município de Floresta, em Pernambuco. Com a construção e finalização desta grande obra, impactos positivos estarão presentes aqui em nossa região, além dos mais de 5.000 empregos gerados com a construção desta obra. Mas também nós temos o aumento da renda do comércio nestes municípios atingidos pela obra, o abastecimento de mais de 12,4 milhões de pessoas nas cidades, o abastecimento rural com água de boa qualidade e projeto que prevê a construção de 400 chafarizes públicos em localidades urbanas do sertão. Redução de problemas trazidos pela seca, como a escassez de alimentos, a baixa produtividade no campo e o desemprego rural. Temos também a irrigação de áreas abandonadas e a criação de novas fronteiras agrícolas. Cerca de 161.000 hectares poderão ser cultivados com as águas do Rio São Francisco. A oferta de água irá ajudar a fixar cerca de 400.000 pessoas no campo, além da redução de óbitos e doenças geradas pelo consumo de águas contaminadas ou pela falta de água. Também a redução da pressão na infraestrutura de saúde devido à diminuição dos casos de doenças trazidos por águas impróprias. Ou seja, essa grande obra trará grandes benefícios para a região do Cariri, uma obra para beneficiar o povo nordestino que ao longo de anos e anos sofrem anualmente com a falta d'água nessa região aqui do Brasil. Que essa água chegue realmente àqueles que mais necessitam e que precisam deste bem tão indispensável para a qualidade de vida do homem na Terra e no planeta. As imagens do vídeo são do canal Raimundo Silva Imagens Aéreas, a qual a descrição e o vídeo completo você confere no seu canal, e a descrição eu vou estar deixando o link do vídeo e do canal. Vão lá, se inscrevam e curtam o canal Raimundo Silva Imagens Aéreas. E pessoal, esse vídeo vai acabando por aqui. Se gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Obrigado e até a próxima, pessoal.